Oi! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um filo chamado nemateuminto. Esse filo vai envolver seres vivos que geralmente a gente conhece como vermes. Eles são uma classe, né? Uma categoria de vermes que podem nos causar vários tipos de doenças, várias patologias. Então vamos entender quem são esses nemateumintos, quem são esses seres, para depois a gente conseguir conhecer aí quais são as doenças que podem afetar os seres humanos. Então vamos lá. Primeiro de tudo, os nemateumintos, eles são conhecidos como vermes cilíndricos ou vermes redondos. Por quê? Existe um outro filo chamado plateuminto, que também é um filo que envolve vermes, né? Só que eles são vermes achatados. No caso dos nemateumintos, o corpinho deles não é achatado, o corpo deles é redondinho, é cilíndrico, que a gente chama. Então, por isso, eles também podem ser conhecidos como vermes cilíndricos, certo? Então, o corpinho deles vai ser cilíndrico, vai ser alongado, né? Mais comprido, ele não é muito grosso, né? Ele é mais fino, porém ele é bem comprido. Vai ser um corpinho mole e com as extremidades mais finas. Ou seja, quando vai chegando na ponta, né? Nas extremidades ali do ser vivo, ele vai afinando, vai ficando mais pontudo. Olha só, eu coloquei aqui M diferente de F. O que seria isso? Os machos têm o corpo diferente das fêmeas. No caso dos nemateumintos, geralmente a gente tem um dimorfismo sexual. Ou seja, eles são diferentes entre eles, né? São dioicos, ou seja, a gente tem um macho e uma fêmea, e a gente vai ter aí uma diferença no corpinho deles. Qual que vai ser a grande diferença? Os machos, na ponta, em uma das extremidades, que daí, no caso, seria a extremidade inferior, a gente vai ter como se fosse uma voltinha, tipo um aspiralzinho aí. Para quê? Esse aspiral, ele vai servir para conseguir acoplar na fêmea na hora da reprodução. Então, essa diferenciação a gente consegue ver aí para diferenciar um macho e uma fêmea. Outra característica que vai diferenciar os dois é que a fêmea geralmente é mais comprida, maior do que o macho. Mas, quando a gente vai analisar aí para saber se é macho ou fêmea, a gente deve analisar uma das extremidades se ela tiver aí com uma curvatura. Se essa curvatura existir, então é macho, porque essa curvatura ajuda na hora da reprodução. Onde a gente vai encontrar, então, esses seres vivos? A gente vai encontrar em ambientes terrestres úmidos, ou seja, locais aí como poças d'água, locais como manguezais, locais úmidos. Não pode ser um local seco, não pode ser areia, por exemplo. Tem que ser um local úmido, tá? Um solo úmido. Além disso, em ambientes aquáticos, marinho e doce, né? Principalmente em água doce, e a gente também vai encontrar fazendo simbiose com outros seres vivos. Que seria isso? Pode ser tanto parasitando algum outro ser vivo, como por exemplo nós, seres humanos, né? Esses animais podem entrar no nosso corpo e parasitar, roubar aí os nossos nutrientes e nos causar algum tipo de doença, ou eles podem estar coexistindo com algum outro ser vivo. O mais comum é fazendo parasitose, tá? Porém, eles podem coexistir aí com outros seres vivos também. A simetria deles é bilateral. O que seria uma simetria bilateral? Simetria, a gente está falando aí de um contexto do corpo. Então, a gente está falando sobre o corpo dele. Se ele é simétrico ou assimétrico. Ou seja, se ele é totalmente igual ou se ele é diferente. No caso dos nemateumintos, o corpo deles é todo igual. Então, eles são simétricos. E por que bilateral? Porque se nós cortarmos um desses vermes ao meio, os dois lados serão iguais. Então, essa simetria, ou seja, esse corpo igual, vai ser igual dos dois lados. Bilateral, dois lados iguais, certo? Esses animais, eles são triblásticos. O que é triblástico? Meu Deus do céu, que nome confuso! Isso daqui está relacionado com como as células se comportam lá no desenvolvimento desse ser vivo. Quando a gente une aí um gameta masculino com um gameta feminino, quando eles se juntam, eles formam uma única célula, ok? Essa única célula, ela tem que se multiplicar, né? Gerar várias outras células para gerar aí esse indivíduo pluricelular, que é o caso dos nemateumintos. Esse nome, né? Triblástico. O que isso quer dizer?
que a gente vai ter 3 categorias de células que vão gerar outras células, ok? Esses folhetos embrionários que a gente chama, que na verdade são esses conjuntos, né, de 3, no caso dos hematelmintos, são a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Então, cada uma dessa categoria de união de células vai dar origem futuramente a uma parte do corpo desse animal. Isso acontece conosco também. Então, vários, né, animais vão ter aí esses conjuntos de células. Alguns são diblásticos, ou seja, tem só 2. Outros são triblásticos, como os hematelmintos, que tem 3 grupos de células aí que vão gerar outra parte do corpo. Um órgão, a pele, enfim, alguma parte do corpo vai ser formada por esses grupos de células, beleza? Eles são pseudocelomados. O que seria isso? Dentro do nosso corpo, a gente vai ter como se fosse uma estrutura que vai dar origem depois ao nosso tubo digestório, etc. Então, as partes que vão ter dentro do corpo. No caso dos nematelmintos, este celoma, que seria esse tubo, essa estrutura que vai dar origem futuramente a uma outra parte do corpo, ela não é tão complexa quanto de outros animais. Então, ao invés de esse celoma, né, essa estrutura, ser formada pela mesoderme, como em tantos outros animais, ela vai ser formada por uma outra estrutura que futuramente vai ser formada ali dentro deste animal, certo? Então, geralmente, né, quando a gente vê aí um animal mais complexo, um animal maior, a mesoderme vai dar, né, essa parte, essa estrutura de celoma. No caso dos nematelmintos, como não é formado pela mesoderme, a gente chama isso de pseudoceloma. Ok? O corpo destes animais é revestido por uma cutícula. É como se ele tivesse uma película ao redor do seu corpo que impede que, por exemplo, quando ele entre no nosso sistema digestório, o nosso suco gástrico mate este animal. Então, é literalmente uma pelezinha, uma película que impede que esses animais ou percam água ou morram por alguma coisa, né, alguma alteração ali do meio em que eles estão, como no nosso caso, o suco gástrico. Por que é revestido por isso, né? Além dessa proteção. Esses animais, eles não têm um sistema respiratório, eles não têm pulmão. Então, eles não têm como respirar assim facilmente como nós, por exemplo. Mas, como que eles vão respirar? Como é que eles vão fazer essa troca gasosa? Como é que eles vão trocar aí o oxigênio pelo gás carbônico, por exemplo? Aí, eles vão ter uma respiração cutânea, ou seja, eles respiram pela pele. Então, a pele deles é que faz essa troca aí com o meio externo, né, entre os gases. Por isso, existe essa cutícula. Já pensou se essa pele fosse danificada? Como é que ele ia conseguir respirar? Então, para ele conseguir respirar, ele tem que ter aí uma proteção e estar com a sua pele úmida. Por isso, ele vive em ambientes geralmente úmidos ou em ambientes aquáticos. Olha só, essa respiração cutânea, ela pode ser tanto aeróbica quanto anaeróbica. O que isso quer dizer? Aeróbica quer dizer que ele respira oxigênio. Ele vai precisar do oxigênio para depois as suas células produzirem lá a energia, o ATP. Mas esses animais também podem viver em local que não tem oxigenação. Então, eles podem ser anaeróbicos. Então, eles podem aí absorver outros tipos de gases, né, para sua respiração. Beleza? Esses animais vão ter, né, o seu sistema digestório completo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles têm aí um sistema digestório inteiro, íntegro, que inicia com uma boca e termina com um ânus. Mas, como eles têm aí esse dimorfismo sexual, ou seja, eles são diferentes entre macho e fêmea, no caso dos machos, a maioria deles não vai ter ânus, e sim cloaca, que são estruturas diferentes. Por quê? Essa estrutura de cloaca, ela vai servir tanto para eliminar aí essa excreção, né, essas fezes, quanto para fazer aí a reprodução. Então, a cloaca nos machos serve para 2 funções. Reprodução, que é para liberar aí o gameta masculino, e também para a digestão aí, para a finalização da digestão. Beleza? Então, entre macho e fêmea, pode ter uma diferença entre ânus e cloaca. Mas, da mesma forma, nos machos é considerado um sistema digestório completo. Beleza? Aí, vamos ter o transporte desses gases que eles respiraram, né? Como é que vai ser esse transporte? No caso dos seres humanos, esse transporte de gases é feito pelo sangue.
mas será que esses animais têm uma corrente sanguínea? Será que eles têm essa estrutura igual a gente? Na verdade, não. Eles vão ter, sim, uma forma de transporte, né? Vai passar esses gases por todo o corpo deles, assim como os nutrientes também, mas esse transporte de substâncias vai ser feito ou por osmose, ou seja, vai passar do lado mais concentrado para o menos concentrado, ou por difusão. O que é difusão? É quando passa de uma célula para outra. Existe ali uma forma de transporte, né? Às vezes uma proteína, que vai fazer essa ligação entre uma célula e outra e vai passar esses nutrientes, esses gases, essas substâncias que o corpo do animal vai precisar. O sistema nervoso deles é ganglionar. Ganglionar significa que eles têm ali os neurônios, eles têm a célula nervosa e essas células, elas vão fazendo aí como se fosse um fio, né? Que faz esse transporte das informações do corpo. Em determinada região, esses nervos, né, essas células nervosas vão se unir, formando como se fosse aí uma bolinha, né, um emaranhado de neurônios. Não é um cérebro, tá? O cérebro é muito mais complexo do que um gânglio. Nós, seres humanos, por exemplo, a gente tem um cérebro, a gente tem gânglios também. Mas no caso dos nematelmintos, eles não têm um cérebro, eles têm só esses gânglios, que são aí esses amaranhados de neurônios que vão estar unidos ali fazendo uma função maior. Ou às vezes pode ser, por exemplo, uma função de percepção de algo externo, né? Ou pode ser alguma percepção do próprio corpo, ok? Mas isso não é considerado um cérebro, e sim um gânglio, que é uma união de células nervosas. E como que eles vão fazer a sua excreção, então, né? Como é que eles vão conseguir excretar as coisas? O principal excreto, a principal coisa que eles precisam eliminar do corpo para não morrer é a amônia. Porém, eles não têm rim, eles não têm essa estrutura, né? Como os animais mais complexos. Então, como é que eles vão fazer para excretar isso? Eles possuem tubos que vão coletando esses materiais, né, esses excretas, e esses tubos se ligam lá no finalzinho do sistema digestório. No caso das fêmeas, vai se ligar com o ânus e vai sair junto com as fezes. No caso do macho, vai se ligar à cloaca e vai sair junto com as fezes ali na cloaca também. Então, nesse caso, a excreção deles, principalmente de amônia, é ligada junto ao sistema digestório para que eles consigam eliminar tudo que eles precisam do corpo deles. Além disso tudo, o corpo desses animais pode ter papilas, que são como se fossem células especializadas em captar algo, né, como um cheiro, um gosto, algo do tipo. E eles têm pelos táteis, que vão fazer com que o animal saiba mais ou menos onde ele está. Então, mais ou menos assim, esse animal ele não tem olhos, ele não consegue enxergar, certo? Então, como é que ele vai saber onde ele está, qual é a posição, né, o posicionamento dele? Aí ele vai ter essa estrutura ao redor do seu corpo para conseguir aí tatear, por isso pelos táteis, né? Sentir aí onde este animal, onde esse indivíduo vai estar, ok? Então, os nematelmintos, que são os vermes cilíndricos, são animais que precisam estar em ambientes úmidos para conseguir fazer, né, principalmente a sua respiração. Eles podem nos causar vários tipos de doenças e também eles podem aí causar doenças em outros seres vivos, não somente nos seres humanos, ok? Então, faça aí o simulado sobre os vermes, sobre os nematelmintos e os platelmintos, para lembrar aí qual é a principal diferença entre os dois. E também assista os outros vídeos que tratam sobre este assunto. Um grande beijo e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!